Então, mais uma vez, estamos aqui com o nosso programa Mundo em Pauta. E hoje estou muito feliz de ter um convidado aqui que é um amigo muito querido, que é o Samu Tosati, que é diplomata, que é chefe de assuntos internacionais aqui do governo do estado, que tem uma carreira e uma vida de relações internacionais. Então, Samu, primeiro, não só muito obrigado por ter vindo, mas quero dizer que é uma honra ter você aqui conosco. E agradecer a parceria, a proximidade com o Instituto, a tua simpatia. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Maurício, eu que agradeço. Agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui. Cheguei em São Paulo há pouco mais de 2 anos, conheci o Maurício, conheci o Ibrei. O Ibrei, claro que todo mundo sabe, tem um papel fundamental na promoção dos negócios internacionais, mas para além do Ibrei, eu conheci, tive o privilégio de conhecer, e você, além de um profissional, enfim, ninguém discute a sua competência, você é um ser humano muito bacana, de muito valor, e à medida que eu vou te conhecendo mais, eu só vejo que isso é uma verdade. Puxa vida. Então, obrigado. Obrigado Muito bom. pelo Sabe que é convite. recíproco, né? Então, mas vamos lá. O Samu, a nossa ideia aqui é bater um papo de assuntos que são interessantes para os empresários de relações internacionais. Agora, antes da gente entrar assim, em panoramas, você é diplomata, né? E a diplomacia no Brasil, eu tenho assim um orgulho muito grande de dizer que a gente tem um corpo de diplomatas muito competente, muito dedicado. E só que é uma carreira que as pessoas conhecem pouco, né? Quem não é da área. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é, né? A parte de formação de diplomatas, a tua experiência. Olha, não, com prazer. Eu estou no Itamaraty há 15 anos, eu entrei em 2010. E como você disse, as pessoas não conhecem muito o Itamaraty, né? E aqui eu vou contar, pouca gente sabe, mas quem me conhece já há um tempo sabe dessa história. Eu fui ouvir a palavra diplomata pela primeira vez quando eu tinha 19 anos, que eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. E conheci através de uma ex-namorada que chegou e me disse que queria ser diplomata. E eu, poxa, imagina, um caipira do interior do Mato Grosso do Sul, que tinha chegado no Rio de Janeiro. Diplomata é o quê? Faz diploma? Eu não tinha a mínima ideia. E, enfim, resumindo, tornando uma longa história curta, depois que eu comecei a me preparar para o Itamaraty, eu fui conhecendo mais a carreira e me apaixonando, de fato. E o Itamaraty é uma instituição de quase 200 anos no Brasil, uma instituição historicamente muito forte. E o Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática, é o primeiro contato com o Itamaraty. A gente fica lá. Isso muda ao longo do tempo, 2 anos, 1 ano e meio, mas é lá que são formados os diplomatas. O que é ser um diplomata, né? E eu brinco que me enganaram também, porque você estuda tanto para passar no concurso, história, geografia, política internacional, direito, economia, inglês, francês, espanhol. Claro que tudo isso é muito relevante. Só que, no fundo, depois que você se torna um diplomata, tão relevante quanto tudo isso que eu acabei de mencionar, todas essas matérias, são as relações pessoais. Então eu brinco que me enganaram, né? Falaram, oh, você precisa saber tudo isso para ser um excelente diplomata. É evidente que saber ter todo esse repertório de conhecimento é importante? Claro que é. Mas eu diria que ele é necessário, mas não é suficiente. E aí, eu acho que ser diplomata é muito isso, é construir relações pessoais. Porque no fundo, e você sabe muito bem, negócios são relações pessoais, são relações humanas. E saber se relacionar bem, saber, eu sempre digo, ser um bom diplomata é, primeiro, ter empatia, se colocar na posição do outro, ter bom senso e ter discernimento. Parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? Dependendo do contexto que você está. Mas o Itamaraty é uma instituição, como eu disse, que assessora o presidente da República na formulação da política externa e executa a política externa, né? É muito interessante porque sempre que tem um presidente, seja de direita, seja de esquerda, e alguém não está gostando do Itamaraty, da política externa brasileira, o pessoal fala: viu, o Itamaraty não está fazendo bem. Antes fosse o Itamaraty.
Eu acho que é até bacana compartilhar aqui. O Itamaraty é um corpo profissional e ele executa a política externa. Evidentemente que ele assessora o presidente, mas quem define a política externa, em última instância, está na Constituição, é o presidente. Ele assessora, subsidia, fornece informações, mas quem define os rumos da política externa é o presidente de turno. E ele executa. Então, ele é um operador da política externa, eu diria, mas é um operador da diplomacia, que é uma forma de implementar a política externa. E você vê que essa visão que eu coloquei, que a gente ouve muito isso, na verdade, né? Que muitos elogios ao nosso corpo diplomático. A gente vê ministros, embaixadores de diversos países, né? Falando de como o Itamaraty é uma referência hoje mundial. Isso é uma realidade também do ponto de vista interno aqui? Eu acho que sim. Assim, eu vou falar, sim tem nuances. O Itamaraty, ou seja, a qualidade dos diplomatas, a qualidade técnica é indiscutível e reconhecida mundialmente. Isso é um fato. Isso já começa pela seleção. Seleção, né, para você ingressar no Instituto Rio Branco. Eu tinha uma professora que dizia que o melhor do Itamaraty é a preparação. Que você, de fato, adquire tanto conhecimento, uma visão tão ampla e profunda dos assuntos, que você, de fato, se torna muito qualificado. E o Itamaraty em si é uma instituição muito sólida, tem regras escritas e não escritas, que bem ou mal estão aí há 200 anos. Então, é uma máquina de implementar a política externa. Isso não quer dizer que a instituição não precise ser atualizada de tempos em tempos, né? E a instituição, ela até tem um jargão, tem um ditado no Itamaraty, a melhor tradição do Itamaraty é saber atualizar-se. Ela se atualiza, mas o Itamaraty você tem que olhar como um transatlântico, demora para se atualizar. E eu acho que atualmente talvez tenha chegado o momento de a instituição passar por uma nova atualização. Essa é pelo menos a minha perspectiva. E me fala um pouquinho do teu trabalho na assessoria aqui do Governo do Estado de Relações Internacionais, porque hoje o mundo está concentrado ali na tua assessoria, né? Então... Você sabe que outro dia até a gente recebeu um embaixador e um grupo de empresários, ele veio de Brasília, e ele brincou, falou, olha, o ministro de Direito das Relações Exteriores é o Mauro Vieira, mas aqui você é o ministro de fato, pelo menos da agenda econômica. Falei, não é para tanto, mas... Não, mas de qualquer forma, o Estado de São Paulo tem tamanho de um país, né, europeu, então você basicamente é um chanceler de... É impressionante como... e foi vindo para cá que eu descobri primeiro a relevância de São Paulo. 31% do PIB do Brasil, né? Vocês sabem, estão cansados de ouvir, se São Paulo fosse um país, seria a terceira maior economia da América Latina, perdendo só para o Brasil e para o México, e no mundo seria está entre 21ª e 23ª economia, aí depende do câmbio. Então São Paulo tem uma relevância, e não é só econômica, tecnologia, né? O grande mercado consumidor, em várias dimensões. Então, de fato, a gente trabalha muito lá, a equipe não é grande, mas a gente trabalha de uma maneira em cooperação com as demais secretarias, eu acho que isso funciona muito bem. A assessoria internacional está abrigada na Casa Civil, que eu acho que é algo muito positivo, e a Casa Civil é o centro do poder, né? E quando a gente se comunica com as outras secretarias, eu acho que essa comunicação ela flui muito bem, porque vem da Casa Civil. E isso, como eu disse, eu acho que é positivo. Se fosse algo à parte, eu não sei se funcionaria tão bem no governo de São Paulo. Isso é algo interessante, né, que não é tão óbvio. E lá, a gente, além de assessorar, né, tentar coordenar as ações internacionais do Estado de São Paulo com as demais secretarias, tentar assessorar a inserção internacional de São Paulo, assessorar o governador. Você sabe que o governador recebe muitos chefes de estados, chefe de governo, né? Todo mundo que vem ao Brasil visitar o presidente de turno quer passar por São Paulo. Então todo mundo que vem ver o presidente Lula quer se encontrar com o governador Tarcísio. Então a gente elabora subsídios para o governador, seja recebendo autoridades internacionais, seja quando ele viaja no plano internacional. A gente também tem um papel muito importante de advocacy, porque, imagina, a gente é um interlocutor de São Paulo no plano internacional.
todo mundo que chega, eles vêm até a gente. A gente, eu sempre brinco que a gente funciona como uma espécie de, aí fazendo alusão ao futebol americano, de quarterback. A gente distribui as bolas, né? Então, quer encontrar com o pessoal, quer tratar de sustentabilidade, a gente encaminha para a Secretaria Fim. Quer tratar de atração de investimentos especificamente, a gente caminha lá para o Jorge Lima. E assim sucessivamente. Então, a gente a gente tem esse papel de advocacy, e acho que diria o principal interlocutor, ou interlocutor de São Paulo, no plano internacional. Acho que é um pouco por aí. Isso, evidentemente, nos toma muito tempo, né? Além de, não sei se eu cheguei a mencionar, a gente estrutura viagens internacionais para diversos secretários. E para o Tivemos governador também, o provavelmente. governador também, em conjunto com outras secretarias, mas também. Isso é algo que a gente faz. A gente estrutura em conjunto. Aí depende muito da finalidade da viagem do governador. É, Geralmente, roadshows, evidentemente, a gente faz isso junto com a Invest São Paulo, junto com a Secretaria de Parcerias e Investimentos. A gente atua de forma muito coordenada, né? Isso eu acho que é muito importante salientar. O nosso papel, a gente é uma área meio, a gente não é uma área fim. Então, por definição, a gente tem que atuar de forma coordenada, concertada com outras secretarias. Nossa, nesse aspecto, Samuel, eu preciso dizer, a gente tem assim só elogios, né, para o governo atual, a forma como tem conduzido, o trabalho do Tarcísio, do Jorge, o teu trabalho. Olha, é de dar orgulho mesmo, viu? É muito legal de observar quanta dedicação, quanto esforço. Muito bom, parabéns aí. Obrigado, obrigado, porque, como eu disse, eu cheguei sem cabelo branco, tô cheio de cabelo branco, mas eu acho que é sobre isso, é sobre. E o governador fala isso o tempo inteiro, né? Eu vou repetir, mas é sobre deixar legado, né? A gente veio imbuído com esse espírito, eu, minha equipe. A gente tem aqui 4 anos para deixar legado. É sobre isso. Então, a gente acorda de manhã com esse espírito, vai para casa, às vezes não tem nem horário para ir, com esse espírito. Deixar legado, fazer o melhor com os recursos que a gente tem, né? Extrair o melhor com aquilo que a gente tem. É isso que a gente faz todo dia, a gente tenta fazer e, como você disse, eu acho que tem dado resultado. Vou dar 2 dados, né? Se você pegar entre 2012 e 2022, os investimentos anunciados no estado de São Paulo estavam em torno de 8 bilhões por ano de reais. Se você pegar 2023, já subiu para 94. E o ano passado foi para 154 bi de investimentos anunciados, fora os mais de 300 bilhões de todos os projetos de infraestrutura. Lembrando que foram 9 leilões, o governador foi 9 vezes a B3 no ano passado, e este ano, já salvo melhor juízo, já foi 2 vezes, e a ideia é ir no total de 10 vezes. Então, se você somar investimento privado com investimento público, dá ali mais de meio bilhão de reais, né? Comparado a uma média anterior, nos anos antes do governo Tarcísio, de 80 bilhões. Esses dados são públicos. Você entrar na Fundação SEAD, estão lá. Então, de fato, você vê resultado. Outro dado que é interessante mencionar antes do governo atual, São Paulo crescia abaixo do PIB brasileiro, abaixo da média. O ano passado já cresceu na média, 3,4%. E lembrando, uma coisa é São Paulo crescer 3,4%. Outra coisa é um estado muito menor crescer, porque a base de São Paulo é muito maior. São Paulo já é o estado mais rico da federação, né? Não só em termos de valores absolutos do PIB, mas em termos de PIB per capita. Então, o PIB de São Paulo, o ano passado, se você dividir por uma taxa de câmbio de 5,50, 640 bilhões de dólares. Tá? É 3,5 tri de reais, 640 bilhões. Você fazer uma economia de 640 bilhões de dólares crescer 3,4 é muito mais difícil, porque você tem um PIB per capita de quase 15 mil dólares, o PIB per capita de São Paulo está 14.500 dólares, comparado ao do Brasil, que é 10 mil dólares, o ano passado, estou pegando dados do ano passado. Então é muito mais difícil você fazer uma economia que já é mais rica e maior do que a maioria dos estados crescer do que uma economia pequena que parte de uma base menor.
Então é um feito. Os resultados estão aparecendo. Eu acho que em termos de obras de infraestrutura é só olhar, né? A gente leilou o ano passado, primeiro, a volta do trem de passageiros, Campinas, que você conhece muito bem. Então, Campinas-São Paulo foi leiloado. Daqui 10 anos a gente vai ter um trem de passageiros de média velocidade. Esse ano vai ter perdão, Sorocaba-São Paulo, né, no último trimestre desse ano. Este ano vai ter túnel Santos-Guarujá, 1º de agosto, agora. É, o túnel é de 1,5 km, 890 metros, imerso embaixo do mar. Primeiro, isso é inédito no Brasil. E para isso você precisa da área internacional, você precisa discutir com empresas que sabem fazer, já fazem muito bem na Europa. O governador teve recentemente nos Países Baixos, na Noruega e na Dinamarca, justamente para discutir com essas empresas os últimos detalhes e também para atrair investidores, né? A gente não tem a poupança interna suficiente para empresários para aportarem nesse projeto. A gente precisa, e o governo tem trabalhado muito nisso, o governador dá uma atenção enorme, o Jorge é o homem do investimento, está sempre atraindo novos investidores internacionais para a gente ter as melhores empresas que têm as melhores práticas investindo aqui nessas obras de infraestrutura. Muito legal. Agora, vamos falar de alguns assuntos assim do panorama internacional. Vocês que estão na linha de frente, né? Acho que tem um ponto de vista que é muito importante a gente conhecer, né? Então, eu começaria por um assunto que está na pauta, a gente tem conversado bastante, que é o BRICS. Esse ano o Brasil é o presidente do bloco. Nós aqui do Instituto fazemos parte do Conselho Empresarial do BRICS, estamos programando a receptiva aí de todas as delegações que vão vir para a cúpula, que vai acontecer agora em julho. E como vocês que estão na linha de frente lá veem hoje o que é o BRICS, a importância dele para o Brasil e a relação aí com o mundo? Vamos lá. Sabe que lá atrás, quando eu estava com o meu chapéu lá de Itamaraty, eu trabalhei na divisão de política financeira. E naquele momento eu integrei a equipe negociadora que criou o Banco dos BRICS. Então eu trabalhei muito próximo dos BRICS e passei muitas noites, sim, claro, estruturando, vendo os melhores benchmarks dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Isso para dizer o seguinte: os BRICS, quando foram criados, né, inicialmente com os 4 países, depois a África do Sul entrou em 2010 e agora houve uma expansão. Eu acho que o BRICS cumpre um papel muito importante e ele foi além de um grupo informal, porque ele criou um banco. É o primeiro banco multilateral do pós-Guerra Fria. Isso é importante. Que é o NDB, né? É o NDB, New Development Bank. A gente chama de Banco dos BRICS. Exato. É o primeiro banco multilateral do pós-Guerra Fria. Isso não é algo menor. Comparando, eu sei que não é o propósito, mas só para comparar, o G7 não criou nenhum banco multilateral de desenvolvimento do grupo. Então é um grupo informal que foi, ao longo do tempo, aprofundando a sua cooperação. E esse acho que é o ponto-chave. O BRICS, ele pode ser e ele é uma ferramenta muito importante para aprofundar a cooperação entre os países membros, né? O BRICS foi fundado com esse propósito e eu espero que ele continue com esse propósito. Porque a partir do momento que esse grupo começa a se posicionar como muitos gostariam ou desejariam, uma alternativa ao Ocidente, eu acho que deixa de fazer sentido. Não é para isso, eu entendo que o BRICS e as pessoas envolvidas, os países envolvidos não pensam assim, mas eu já ouvi muita gente advogando em favor disso. E se fizer isso é ruim. Até porque, pelo menos é assim que a gente vê, o Brasil é um país do Ocidente. Ele tem algumas características próprias, mas ele é um país ocidental. E imagine você, né? E aí pegando o gancho, o governador sempre quando recebe um chefe de Estado, uma autoridade internacional, ele compartilha, fala, olha, a gente é favorável à cessão do Brasil ao OCDE. Porque a OCDE é o grupo das melhores práticas em termos de políticas públicas baseadas em evidências. Então, olha que interessante. Se o Brasil vier a ceder ao OCDE, ele seria o único país membro da OCDE, dos BRICS e do G20. Isso elevaria a capacidade do Brasil de articulação internacional.
Então, se de um lado é interessante estar no BRICS, tem um banco multilateral de desenvolvimento, mas tem que ter muito cuidado para o BRICS não revalar ou não cair numa narrativa de contraponto ao Ocidente. Não foi para isso que ele foi criado, É, e entendo eu que ele não funciona dessa e maneira. a gente de dentro lá não percebe esse tipo de movimento mesmo. É mais no sentido de reforçar a relação entre os países do bloco, né? E isso, ou seja, e para ser efetivo, aí tem uma outra discussão, né? E me pergunto, Sam, e agora, né? Houve uma expansão dos BRICS. Então você tem países como Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, é, Indonésia e Tailândia também. Indonésia, Tailândia também. Também, Ok, é. ok. Então eu acho importante expandir, são países relevantes, mas se de um lado você tem um argumento, olha, o BRICS tem e deve ser inclusivo, ok. Mas o quão inclusivo, porque você tem um trade-off entre inclusão e efetividade, né? E eficiência. Aí vai ter que dosar, porque, como a gente estava comentando anteriormente, no limite, o organismo mais inclusivo do mundo é a ONU. Se você for olhar só a inclusão, você perde efetividade, perde eficácia. É para isso que o BRICS foi criado? Não creio. Então você tem que olhar o seguinte: quais são os países estratégicos que fazem sentido estar nos BRICS para aprofundar a cooperação não só comercial e de investimentos, mas tecnológica, na área de educação. Eu acho que é muito relevante que grandes economias, que são a maioria dos países que integram os BRICS, ou que têm alguma relevância peculiar, como os Emirados Árabes Unidos, participarem de um grupo para, né, ter ali o olho no olho, um conhecer mais sobre o outro. Isso naturalmente vai gerando mais integração nas diversas dimensões. E nesse sentido é muito positivo. Agora, a gente tem que ter uma certa cautela para não ampliar demais e não perder um pouco do que eu chamo de, por falta de uma palavra melhor que me ocorra, do like-mindedness, né? Eles têm que haver uma convergência de pensamento, de propósito, de ideias e de visão de mundo. Porque quando você coloca à mesa vários países e muitos deles têm visões antagônicas ou conflitos, né? Tem ruído entre o Egito e a Etiópia, tem o Irã nos BRICS agora. É, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil de você manter o que eu mencionei, que é super importante, que é a efetividade, a eficiência e eficácia dessa cooperação intra-BRICS. Então, isso é algo que, na minha singela opinião, a gente tem que olhar com muito cuidado para não perder, né? Para que a gente continue nesse processo de aprofundamento da integração entre os países dos BRICS da maneira mais eficaz possível, sem perder efetividade. Porque, veja só, né, na prática, como é que funciona? E vocês notarão que, ao final de toda cúpula dos BRICS, tem uma declaração, assim como o G20 tem, todas têm. E às vezes, se você tem à mesa países com visões muito distintas, você nem consegue chegar a uma declaração final. Isso tem acontecido, né? Em vários foros internacionais tem acontecido, no G20 e outros. Então a ideia é evitar isso, porque a partir do momento que você começa a deixar de ter declarações substantivas, né? Porque no final você pode ir diluindo a linguagem, os diplomatas são criativos, você sempre vai ter uma declaração, mas com muita pouca substância. Então, é esse o objetivo? Não sei. Espero que não. Eu acho que o BRICS que a gente quer é esse BRICS do novo Banco de Desenvolvimento, né? Pensar em novas formas de cooperação. Perfeito, muito bom. Agora, um outro assunto que a gente tem debatido bastante, e você teve bem à frente disso por bastante tempo, é a questão da OMC, né, que é um organismo multilateral de comércio, foi criado aí para, né, numa tentativa de regulamentar as relações comerciais globais. Ele perdeu a sua relevância ao longo do tempo, né? E hoje nós estamos sentindo essa falta, né? Porque você vê com movimentos como os Estados Unidos, aí você tem países unilateralmente dominando a pauta mundial. Então, assim, fala um pouquinho da tua experiência OMC e o que aconteceu com a OMC e com o futuro, né? Você sabe que eu cheguei na OMC
em fevereiro, salvo melhor juízo, fevereiro, março de 2017. E fiquei até dezembro de 2020. Quase 4 anos. Foram 3 anos e 11 meses. E eu vi justamente, eu peguei aquele período em que eu vi o início, vamos dizer assim, do enfraquecimento do OMC. E foi muito interessante porque lá eu pude presenciar os debates e o crescente ruído, para usar uma expressão diplomática, entre Estados Unidos e China. Né? Inclusive, e aí ruído, ambos embaixadores, um dos Estados Unidos, um da China, falando lá abertamente, crítica, apontando o dedo. E isso eu vi claramente o crescente enfraquecimento do OMC. Para resumir, tem muitas nuances esse debate, mas eu digo que a OMC e a ordem econômica internacional passa por algo que eu chamo do dilema do gato pardo, que é o seguinte: dilema do gato pardo, eu não sei se você já ouviu essa expressão, para os Estados Unidos, que é um lado do dilema, tudo teria que mudar para permanecer como está. Ou seja, as regras atuais, sobretudo aí se a gente está falando de comércio, as regras multilaterais de comércio, teriam que mudar para eles se manterem como uma grande superpotência. Para a China, tudo deveria continuar como está para que tudo mude. Ou seja, do ponto de vista do interesse chinês, as regras devem permanecer como estão para que a China continue avançando, já que ela é a potência emergente. Por quê? Porque a China aprendeu a jogar o jogo, se tornou extremamente competitiva no plano industrial. Isso é esforço e mérito dos chineses, né? Quem vai à China se espanta com a infraestrutura que eles têm lá e com o avanço tecnológico, né? A China, que produzia produtos baratos e uma mão de obra barata, já não existe mais. Acho que, na verdade, ela existe em alguns setores, mas essa é a grande questão da China. Historicamente, todos os países começaram produzindo bens mais baratos e foram evoluindo, avançando na agregação de valor da cadeia e deixaram de produzir os mais baratos e foram investindo em terceiros países. A China é tão grande, a escala é tão gigantesca, 1,4 bi, que ela foi avançando na cadeia, mas continua produzindo bens ao longo de toda a cadeia. Então, elevada sofisticação tecnológica, ninguém hoje diz que alguns dos carros chineses não têm a sofisticação, sem falar de inteligência artificial, uma tecnologia média, eles são muito bons nisso, e produtos baratos ainda permanecem. Então, a China, por mérito próprio, e isso do ponto de vista interno, do ponto de vista internacional, ela aprendeu a jogar as regras do jogo. E foi ascendendo. Hoje a China é o principal parceiro comercial da maioria dos países. Se não for o principal, é o segundo principal. Do Brasil é o principal, de São Paulo é o segundo principal. E ela foi avançando com as regras atuais. É muito curioso, porque historicamente, quando a gente fala de ascensão e quedas de grandes potências, a potência em ascensão ou a potência revisionista, ela contesta as regras atuais, porque ela quer desenhar as próprias regras. Mas a China é diferente, estou falando do plano econômico. Ela aprendeu a jogar com essas regras do jogo e ela quer manter. Ela quer manter umas regras que ela não participou da elaboração. Pelo menos não na intensidade, todo mundo sabe que os Estados Unidos, e em menor medida, mas também a Europa, elaboraram. Quando você fala dessa ordem econômica desenhada em Bretton Woods, é uma ordem que os Estados Unidos lideraram, em menor medida, os europeus. Quando você fala do GATT e depois da Organização Mundial do Comércio, a OMC não teria sido criada em outro contexto. Ela foi criada em 1995, herdando já o arcabouço regulatório do GATT, mas foi criada uma organização internacional no momento em que os Estados Unidos eram a única superpotência global. Olha aquele momento e olha agora. É claro que eles ainda permanecem. A PIB em taxa de câmbio é a maior economia do mundo, 29 tri, comparada com 18 da China, mas em PPP a China já é maior. Ou seja, mudou o cenário. A OMC, naquele momento, interessava aos Estados Unidos criar a OMC, porque o livre comércio, eles eram
a única superpotência, extremamente competitivos. Agora, a partir do momento que um outro país foi se beneficiando do sistema, é um pouco aquela história, né? Você está jogando, você é o melhor, está jogando futebol lá na rua, você cria umas regras, ó, cada um para cada lado e tal, você está sempre fazendo gol. A hora que aparece outro menino, joga tão bem quanto você pega a bola, não quero mais brincar, vou levar a bola para casa. Então, o dilema do gato pardo é o que permeia o OMC, ou seja, os Estados Unidos querem alterar as regras do OMC para que eles permaneçam a superpotência, e a China gostaria de manter as regras atuais para que ela continue ascendendo economicamente. E isso é muito claro no OMC. Eu não vejo, no curto prazo, a OMC voltando a ser operacional como estava antes. A OMC ela tem 3 pilares. Um negociador, que está parado, em razão das divergências. O jurisdicional, o órgão de apelação, o órgão de solução de controvérsias, que está inoperante. E o de um país verificar as políticas do outro, que a gente chama de peer review. Esse funciona, mas os 2 mais importantes deixaram de funcionar. E isso, você pode dizer, não, isso não é governo Trump. Existe um consenso, eu diria, suprapartidário nos Estados Unidos em relação ao OMC. Né? Claro que tem nuances entre partidos e entre deputados e senadores específicos, mas há um consenso, claramente, numa visão de conter a ascensão econômica da China, mas há uma visão de que a OMC não pode continuar existindo da forma como vinha, sobretudo no pilar jurisdicional, em que as decisões, um país como os Estados Unidos acatava as decisões do órgão de solução de controvérsia, hoje não está mais disposto a acatar, e também no plano negociador. Por quê? Porque os Estados Unidos querem revisar as regras do OMC de maneira mais ampla, né? E aí, inclusive, criando novas regras para subsídios estatais, que é algo que pega, porque um dos grandes argumentos do Ocidente é que a China subsidia ilegalmente as suas empresas. Então, gostariam de criar regras mais rígidas. E aí, se você abrir uma discussão como essa, com todos à mesa, é possível, mas isso ainda não foi feito. Demoraria anos. Do jeito que está, eu não vejo o sistema multilateral de comércio voltando a ser operacional da forma como vinha. E, evidentemente, que quando o Trump, agora o governo Trump, pelo menos no primeiro momento, ele estabeleceu lá tarifas diferentes para o mesmo país. Então, vou dar um exemplo que foi lá no início e agora mudou, agora só 10% para a maioria. Mas quando ele estabelece, olha, para toda a importação do Brasil, vou taxar, o imposto de importação será 10%, e para a União Europeia será 20%, você mata o OMC, porque o princípio, acho que o pilar central do OMC é o que a gente chama de cláusula, o princípio da nação mais favorecida, que é o seguinte: se eu taxar a importação de um país em 10%, eu necessariamente tenho que taxar de todos os demais no mesmo valor, em 10%. Eu não posso discriminar. E foi exatamente o que o Trump fez. Vai voltar atrás, em que medida, não sei, mas isso é o coração do OMC, que é a cláusula da nação mais favorecida. Você tem que tratar, dar os mesmos benefícios, conceder os mesmos, enfim, taxar da mesma maneira. E isso infringe aí o princípio basilar do OMC. Você não pode discriminar, a não ser em algumas exceções, como o artigo 24, que aí é acordos de livre comércio, né? E aí sim, por exemplo, todo carro que sai do Brasil entra sem pagar imposto na Argentina, mas todo carro que vem de fora do bloco paga o mesmo imposto. Aí, no caso, o Mercosul é uma união aduaneira. Mas, salvo essa exceção de blocos econômicos, você não pode infringir essa regra e ela foi agora desrespeitada. A ver quais serão os novos desdobramentos. Mas, para finalizar, eu tenho alguma dificuldade de ver a OMC voltando a ser como era no curto e talvez no médio prazo. Porque por trás tem uma questão estrutural. Você tem 2 países que estão disputando o domínio, não só econômico, tecnológico, político e cultural. Estados Unidos e a China contestando isso. E isso é estrutural.
Quando você tem dois cachorros grandes, assim, tem o ditado, né? Quando dois elefantes grandes brigam, quem sofre é a grama. E nós aqui, como parte da grama, ainda que uma grama não menor, mas outros sim, muito menores, sofrem com essa disputa. Imagino. Agora, tem uma questão que eu acho que é legal a gente percorrer aqui, que é o seguinte. O Brasil, ele tem assim, um histórico muito pequeno de internacionalização, né? Quando a gente fala, e isso é uma das funções aqui do Instituto, né, que é falar de mercado internacional, de exportação, de investimento, para o empresário brasileiro, o que a gente percebe é assim, a maior parte nem sequer considerou internacionalizar. E os poucos que consideram, pensam em Portugal, Miami, e basicamente o mundo se reduz a isso, né? E, e aí, eu acho que é interessante ouvir um pouquinho você, porque você recebe delegações do mundo inteiro, tem contato com o mundo inteiro. O que que tem hoje, assim, pujante, que o empresário devia olhar, abrir os olhos? Excelente pergunta. É, e tem uma razão. Primeiro, tem uma razão para o Brasil ser assim. Imagina você, empresário brasileiro, ter um mercado de 200 milhões de habitantes, né, 212, mas um mercado consumidor amplo, que é extremamente protegido. Ele não tem incentivo para buscar lá fora. Ele tem pouco incentivo, porque para ele explorar esse vasto mercado, né, já é um grande desafio. E ele está protegido. O Brasil ainda é para países de renda similar, certamente uma das economias mais Mais fechadas fechado. do mundo. Tarifa média de importação varia entre 12% e 13%. Se você pegar qualquer outro país com a renda similar, é de 6 para baixo, né? Chile 2, México 3, pega a Turquia, né? É 6 para menos. A própria China é média 6. Estou falando de média, né? Então, o Brasil é uma economia fechada, então você não tem um incentivo. É curioso, porque eu participo de muitas discussões como criar uma cultura exportadora. Eu falei, é muito fácil. É aquela coisa. Tem a brincadeira, né? A hora que o rio começa a subir, a água começa a bater na bunda, a pessoa aprende a nadar. É só você abrir a economia brasileira. Eu concordo O 100% dia que com você isso. abrir a economia, e não precisa ser amanhã reduzir para zero, mas de forma programada, vou reduzir em X% no primeiro ano, X% no segundo, terceiro, de maneira que em 4 anos você tem uma taxa de um imposto de importação muito menor, os empresários necessariamente vão ter que buscar o mercado internacional, porque a competição vai crescer muito aqui, vai ser acirrada, eles vão ter que se tornar mais competitivos e vão buscar o mercado internacional. Maurício, Só o um mundo detalhe. inteiro foi assim. Então, isso nós estamos falando mal do empresário, querendo prejudicar, muito pelo contrário, né? Isso é o maior incentivo ao desenvolvimento, né? Olha, não há. Existe uma correlação clara entre abertura econômica e desenvolvimento econômico, né? Eu sempre digo, a abertura ela é necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento econômico. Mas você não vai encontrar nenhum país desenvolvido sem sem a economia ter sido aberta. Não tem, não tem. Agora, o como fazer, tem muita discussão como fazer. E eu acho que legítimo o debate. Tem gente que prefere via acordo comercial, porque aí você, até para facilitar a economia política, né, você trazer aqueles setores mais ofensivos exportadores e conseguir o apoio daqueles mais refratários para ter uma desgravação tarifária programada, via acordos, e tem aqueles que falam, via acordos demora muito, via unilateral. Eu sou a favor da solução de compromisso, que é o seguinte, você pega o Brasil e compara laranja com laranja, pega países de renda similar, o Brasil é um país de renda média, não é um país de renda alta, né? Se São Paulo fosse um país, seria um país de renda alta, mas o Brasil é um país de renda média. Pega esse país e olha a tarifa média de importação. Em geral, a do Brasil é 13, a deles é 6. Reduz unilateralmente para 6 e depois o resto se negocia via acordo de livre comércio. É uma solução de compromisso, que aí você reduz mais rapidamente e começa a negociar. No Brasil, a grande questão é a economia política. E você tocou num ponto. Não estou apontando o dedo para o empresário, não é isso. Porque o empresário, eu entendo, ele tem um argumento, fala, poxa,
Tinha até um ministro que usava uma expressão, poxa, o empresário tem uma bola de ferro na perna, né? O ministro Guedes falava isso. Então, com essa carga tributária, com essa dificuldade de fazer, com esse ambiente de negócio complicado, com essa falta de segurança e previsibilidade jurídica, fica difícil para eu, empresário brasileiro, competir com os estrangeiros. De fato, aí tem que ser um acordo, né? Tem que ser um grande acordo nacional entre o setor público e privado, trabalhar para melhorar. Eu acho que a reforma tributária que foi aprovada vai melhorar e muito o ambiente de negócios do Brasil. Eu não estou nem falando de redução de carga tributária, mas só a simplificação, a cobrança no destino, a transparência, menos alíquotas, vai trazer uma eficiência gigantesca para a economia brasileira. Eu acho que o Brasil, em termos de ambiente de negócios, embora ainda não seja o ideal, tem melhorado muito, né? A gente vai poder, em algum momento, isso vai acontecer, essa abertura, porque ela é incontornável. Se o Brasil quiser, se o Brasil deseja se tornar uma economia desenvolvida, você não faz isso sem abertura econômica, porque a abertura, ela traz não só mais eficiência na alocação dos fatores de produção, aumenta a renda disponível, mas ela traz algo que é fundamental para o crescimento a médio e longo prazo, que é tecnologia. Você cresce no curto prazo, aumentando investimento em capital, máquinas, equipamentos, infraestrutura, investimento em capital humano, mas a médio e longo prazo, somente aumentando a produtividade. O Paul Krugman falava, produtividade não é tudo, mas no médio e longo prazo é quase tudo. E como é que você aumenta a produtividade? Com tecnologia, inovação. E você não consegue ser um país, estar entre os mais inovadores do mundo sem abertura econômica. A gente foi uma missão recentemente, a minha equipe, levei o secretário de Ciência e Tecnologia de São Paulo, fomos para Singapura, que é o terceiro país mais inovador do mundo. Passamos uma semana para conhecer o ecossistema de inovação de Singapura e depois para a Suíça. Suíça é o país mais inovador do mundo há 14 anos, segundo o Global Innovation Index, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E fomos verificar o que esses países têm que a gente não tem. Em termos de política pública, há, sim, na margem, uma coisinha ou outra que a gente poderia adotar, e a gente trouxe isso para adotar em São Paulo. Uhum. Mas se você observar, no fundo, por que a gente está atrás? O Brasil está nesse ranking número 50, 50º. Tá? Então a gente foi no número 1 do mundo e no terceiro da Ásia, o primeiro da Ásia e o terceiro do mundo, que é Singapura. Tá? É o primeiro da Ásia. O que esses países têm? Tem um excelente ambiente no negócio, tem uma carga tributária baixa, né? Carga tributária. Tem o que em inglês a gente chama de enabling environment, um ambiente propício a negócio e inovação. Agora, política setorial, pública, incubadora, aceleradora, a gente tem. Né? A gente está até criando o Distrito de Inovação aqui em São Paulo para juntar tudo isso. Vai ser ali no campus da USP, é algo fantástico, depois a gente pode falar sobre isso. Está sendo feito pela gestão atual aqui do governo do estado de São Paulo, mas é isso, ou seja, o que esses países têm que a gente não tem? É estrutural. Né? Aí tem a ver com carga tributária, tem a ver com ambiente de negócio, tem a ver com segurança e previsibilidade jurídica, tem a ver com algo que falta no Brasil, que é você ter muita gente fala, poxa, o Brasil não tem projeto, o que o Brasil quer ser no mundo? Qual a estratégia do Brasil no mundo? Que país o Brasil anseia ser no mundo? A gente ainda não tem, não na quantidade suficiente, políticos que pensam o Brasil, né? Infelizmente, muitos ficam ali no seu interesse paroquial, no seu estado, mas uma visão macro. Olha, vamos pensar o Brasil no mundo, né? Eu sei que o governador tem essa visão, mas quantos Tarcísios existem, Uhum. né? Para pensar, poxa, um plano para em 10, 20 anos o Brasil dar um salto e se tornar uma nação, se não plenamente desenvolvida, quase lá. Falta isso. Eu sempre digo, quando eu volto dessas viagens internacionais, eu volto triste e feliz. Triste porque eu vejo que esses países estão na nossa frente, tá? Eles estão, aí falando especificamente no caso de inovação, mas também de outras políticas públicas, como abertura comercial e outras. Mas feliz porque a gente está atrás, mas não falta muito. O que falta? Falta liderança. Se você observar,
a gente já tem tudo. Falta só organizar. Falta liderança política para organizar os atores. Eu arriscaria dizer, o Brasil com uma liderança política, uma gestão no sentido de organizar, colocar esses atores para conversar, dar um rumo, a gente chega lá muito rápido. Olha aqui, o governador, tudo que ele está fazendo, o mercado responde. São Paulo já está dando, já vinha, né? E aí não é criticando o passado, mas você teve boas gestões, né? Durante os 28 anos, acho que o PSDB ficou, fez uma boa gestão, né? Um tempo é normal, tem uma certa complacência, né? E aí vem o governador e dá uma chacoalhada, você vê que o mercado responde. Você vê. Imagina isso no Brasil. Então eu volto feliz, porque eu vejo, sim, o Brasil está atrás, mas não falta muito. Se a gente tiver uma liderança com visão de país, o que a gente quer do país? O que, como é que a gente gostaria que o Brasil se posicionasse no mundo, né? Ter uma estratégia para chegar lá, a gente consegue relativamente rápido. Nossa, é tão bom ouvir isso aí, agenda positiva, assim, né? Porque a gente ouve tanta crítica, tanta. Eu sou otimista com o É. Brasil, eu sou muito otimista. Eu sou um otimista moderado. Hum, é que é o seguinte, se você observar, eu sou mais velho que você, se você observar, o Brasil melhorou e tem melhorado. Só que não é linear. Às vezes ele vai, volta um pouquinho, vai, mas se você observar do ponto de vista de instituições, porque é isso que gera desenvolvimento. O Prêmio Nobel desse ano, Acemoglu e Robson, olha lá, são instituições, são as regras do jogo, né? Você ter um judiciário, você ter segurança jurídica, um judiciário que funcione, você ter impessoalidade das leis, é, é, você ter regras claras, transparentes, impessoais, né? Para que não só aqueles que sejam amigos do governador ou do presidente de turno possam se beneficiar, são instituições. E o Brasil tem melhorado. Eu vejo todas as reformas que foram aprovadas, e aí, sem nomear governo, o Brasil, em todos os governos, alguma reforma foi aprovada, né? Mais recentemente, a presidência do Banco Central, a reforma tributária, marco de saneamento. O Brasil, se você observar, olhar o filme, ele tem melhorado. O que nos frustra? Eu acho que é o que te frustra, frustra todo mundo. É porque às vezes é lento, a gente esperaria que fosse mais rápido, e tendo em vista o nosso potencial, porque, com todo respeito a muitos países, o Brasil não é qualquer país, Uhum. né? Esse território contíguo, sem disputas de fronteiras, 212 milhões de habitantes, falam a mesma língua, mesma cultura, sem problemas relacionados a desastres naturais, né? Aliás, isso também é um fator que nos leva um pouco a ser... A gente não tem muito sentido de urgência, né? Uhum. Lá em Singapura, uma alta autoridade me disse: a única diferença entre Singapura e o Brasil é que vocês não têm um sentido de urgência, porque vocês têm um território maravilhoso, tem espaço e tal, e nós não. Então, a gente tem todas as condições. E aí, sem conflitos sociais, É isso, antes, é né, isso, é guerras. isso, é isso. E aí tem um ponto que eu queria mencionar, que eu acho que é importante, tem a ver com a agenda internacional, que é um conceito que eu tenho trabalhado, né, que é afluência interna e influência externa. Esses dois conceitos, eles se retroalimentam. Muitas vezes, alguns autores, poxa, aí culpam ou Itamaraty ou o presidente de turno, o Brasil não consegue ser mais ativo, ser mais protagônico. Só que eles se esquecem que tem um limite para isso. Por melhor que seja a diplomacia brasileira, pode ser a melhor do mundo. Acho que está entre uma das melhores. Se fosse a número um, em conteste, não resolveria. Porque, como eu disse, primeiro, a diplomacia é mais executora. Então, a política externa, né, essa inserção internacional do Brasil, ela tem limites. E esses limites, no fundo, se dão em razão dos nossos desafios internos. O Brasil, ele vai ganhar mais notoriedade, mais influência no plano internacional, mais respeito e admiração, à medida que a gente equacionar os nossos desafios internos. Esse é o ponto. À medida que a gente acabar com a pobreza, não só a pobreza extrema, mas com toda a pobreza, ou reduzir substancialmente a nossa desigualdade social, tem caído. Se olhar o Gini, era 0,54, caiu para 0,5, mas reduzir de maneira muito mais substancial e voltar a crescer a taxas mais elevadas. Porque crescer a 3%, um país como o Brasil, é uma mediocridade.
A gente não pode celebrar isso. À medida que o Brasil supondo que o Brasil volte a crescer a 5%, reduzindo desigualdade social, reduzindo ou eliminando a pobreza, é, essa afluência externa vai aumentar a influência externa. É claro que o presidente de turno e a diplomacia podem tentar, via diplomacia, via política externa, ampliar essa influência externa até para beneficiar a influência interna. Porque a política externa, em última instância, serve para isso, para ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil. Mas ela tem limites. A afluência interna ela é muito importante para ampliar a nossa influência externa. E essa influência externa também ajuda na influência interna. Agora, se tivesse que ponderar as duas, embora estejam entrelaçadas, a gente conseguiria equacionar, ou seja, o poder está em nossas mãos. A gente não depende em nada, enfim, de outros países, do mundo lá fora, para melhorar a nossa afluência interna. Alguns países dependem, alguns países precisam de recursos, de ciência, tecnologia e inovação, mão de obra qualificada. A gente tem. Não está bem aplicada, poderia melhorar a eficiência, mas a gente já tem as capacidades. É o que eu te falo, falta mais uma liderança política. Olha, vamos arrumar a casa aqui e vamos para aquele rumo. A gente já tem. A gente já tem hoje tanto o conhecimento quanto as capacidades para ter o que eu chamo de afluência interna. E isso, evidentemente, vai impactar na influência externa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu ouço muito uma crítica, talvez, na minha opinião, ingênua, de que se a nossa diplomacia fizesse isso, se o presidente de turno fizesse aquilo, há limites. Há limites para a respeitabilidade do Brasil, para a influência do Brasil. Vou te dar um exemplo. Olha o status / posição da China em 1978, quando ela iniciou a abertura com o Deng Xiaoping, e olha hoje. Uhum. Eu vou menos. 10 anos atrás, a China, 10 anos atrás, a China que entrou no OMC em 2001, a China 10 anos atrás e a China de hoje. Por quê? Por que todo mundo olha diferente para a China? É em razão do quê? Afluência interna. Uhum. O PIB per capita da China, há 15 anos atrás, era metade do brasileiro. Hoje é maior que o brasileiro. Hoje o PIB per capita da China é equivalente ao de São Paulo, 14, 15 mil dólares. Né? E a China, evidentemente, o PIB hoje é equivalente ao PIB da União Europeia, 18 trilhões, 18, 19 trilhões. Né? E hoje o Brasil ainda tem um PIB de 2,3 tri. Né? E era similar ao do Brasil há 20 anos, há 25 anos atrás. Mas, então é a afluência interna que aumenta a influência externa. Como eu disse, não que a ação diplomática não possa ajudar na margem, mas é na margem. O dever de casa ele é interno. E eu vou dizer uma coisa, é muito gostoso de ouvir isso, não só porque ouvir uma pauta positiva anima a gente, inspira, mas eu acho uma delícia ouvir isso, principalmente vindo de pessoas como você que colocam isso em prática, né? Que estão trabalhando por isso, que já estão colhendo resultado para isso, então realmente é muito, muito bom. Assim, tenho uma pena de dizer que a gente está encerrando aqui. Puxa, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando, viu? Mas a gente tem um limite de tempo. Quer deixar algum recado final aí, Samu? Não, eu acho que é esse recado de otimismo. Eu sou otimista com o Brasil, sou muito otimista com São Paulo, por razões óbvias. Eu até brinco, né? Tem um ditado que eu brinco quando eu falo com os interlocutores estrangeiros. Eu falo, olha, a gente tem um ditado no Brasil que Deus é brasileiro. E a gente acredita nisso. E se Deus é brasileiro, ele com certeza nasceu em São Paulo. E olha que eu nem sou paulista, hein? Embora meus pais sejam. Por quê? Porque São Paulo é o Brasil que dá certo. Uhum. E Oxalá, essa mentalidade, esse ambiente de negócio, essa boa governança que o Estado tem no plano político, que ajuda o privado, tem uma parceria público-privado que aqui funciona, dá certo. Exatamente. Isso se dissemine pelo Brasil. Eu acho que é isso. E eu acredito nisso. Como eu disse, eu sou otimista com o Brasil. Não desistam do Brasil. Não é linear, às vezes não é da maneira como a gente gostaria ou no momento que a gente gostaria, mas o Brasil, eu sempre, e aí para finalizar, eu digo que
não tem como o Brasil não dar certo, né? O Brasil dar certo é incontornável. Por quê? Porque o Brasil, ele é um microcosmo do mundo, né? E não tem, então o mundo não tem como dar errado e o Brasil não tem como dar errado, porque o Brasil é esse microcosmo e a gente é um país miscigenado de várias culturas, é, e a gente é muito acolhedor, e é isso. Essa acho que é a mensagem de otimismo que eu gostaria de deixar. Que legal. Puxa, olha, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você aqui. Uma honra de novo tê-lo aqui dentro da nossa casa do Instituto. E que seguimos fortes juntos trabalhando para melhorar esse país. Com certeza, contamos com o IBREI, acho que o IBREI tem um papel muito importante. Essa ponte que vocês fazem entre o público e o privado, visando, mirando a internacionalização das empresas brasileiras ou recebendo empresários estrangeiros. Vocês têm um papel, eu diria, fundamental, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E vamos continuar essa parceria. Queria, de novo, agradecer muito a você e a todo o IBREI pelo convite e dizer que foi uma honra estar aqui. Obrigado. Perfeito. Obrigado, obrigado.